Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã, segunda-feira. Oi, Maria Alice, oi, Mi, oi, Nath, doutora Day, Patrícia, Fernanda, Fernandes, Benites, a Jaque, todo mundo que vai assistir isso aqui depois. Pelo YouTube ou aqui mesmo, né, que eu deixo salvo também aqui no Instagram. Bom dia, Maria Alice, sou de São Paulo, olha só, sabia que eu nasci em São Paulo, morei aí em São Paulo, capital, até meus 10 anos de idade. Seja muito bem-vinda, viu? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as crianças mais introvertidas, as introspectivas, né? Aquelas que têm dificuldade em se expor, em ousar, em se arriscar. Às vezes são muito acomodadas, não têm muita iniciativa, atitude, são muito tímidas, retraídas, têm vergonha de muitas coisas, desistem das coisas, tá? Mais ou menos esse perfil de crianças, que isso tem relação com o tipo de temperamento, né? Com o perfil comportamental dessas crianças, mas não necessariamente isso, tá? O perfil comportamental ele não é uma sentença. Porque eu tenho esse perfil, eu serei assim. Ou porque eu não tenho esse perfil, eu nunca vou ser assim. Não. Ele diz respeito também às circunstâncias, o ambiente, a nossa família, onde a gente está inserido. Mas claro que ele potencializa esses tipos de comportamento, tá? Então, crianças mais tranquilas, mais observadoras, mais analíticas, perfeccionistas por temperamento já, né? Crianças mais calmas, que não gostam muito de barulho, que não são muito agitadas, que brincam mais calminha, que são muito organizadas, elas têm uma tendência maior a essa introversão, timidez, né? Que timidez é um rótulo. Então, elas têm uma tendência maior a essa timidez. Gabi, por que timidez é um rótulo? Porque a introspecção, né, introversão é um tipo de temperamento, é um perfil comportamental. Mas a timidez é um rótulo que nós damos a essas crianças, a essas pessoas, por falta de conhecimento mesmo, ou por hábito, tá? Por quê? A timidez é algo que paralisa, tá? Quando eu sou tímido, eu sou paralisado. Eu sou tímido, então eu não passo desse ponto pra frente, eu não me exponho, eu não me envolvo, eu não me mostro. Quando eu sou introvertido, introspectivo, eu posso me expor, mas eu tenho um limite para isso, um tempo para isso, um prazo para me soltar, entendeu? Um jeito, um comportamento para fazer isso acontecer. Então, enquanto o temperamento, ele só é um caminho, né? Uma análise que a gente faz sobre o comportamento daquela pessoa, as preferências dela. O rótulo, ele é o olhar do outro sobre mim. E muitas vezes esse olhar do outro sobre mim me trava, me paralisa. Porque na infância a gente não tem filtro, né? Eu gosto de dizer isso pra vocês. O cérebro da criança, ele é uma esponjinha, praticamente. Tudo que nós falamos entra sem filtragem, não tem um filtro ali que vai dizer assim, isso aqui é a opinião da minha mãe, isso aqui é a opinião do meu pai, não é bem assim, eles que não me entendem, eu aceito isso, mas eu vou usar dessa forma que eles estão falando. Não tem essa percepção, esse filtro que a gente chama de interpretação. Por que não tem? Pela imaturidade cognitiva, tá? Porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, do jeito que a gente fala, entra. E a criança acredita que ela é aquilo. Então, quando a gente diz assim, não, ela não faz porque ela é tímida. Ela é muito tímida. Ixi, ela não vai dar oi pra ninguém. A criança absorve. Eu sou isso. Todo mundo já sabe que eu sou, eu também já sei que eu sou, não tem motivação. Por mais que você fale, vai lá, filha, tá tudo bem, vai lá, filho, não tem problema. Por mais que você faça isso, a criança não vai querer se motivar, não vai ter energia nem força para isso. Certo? Quem aqui tem filhos assim? Quem aqui se vê nesse cenário ou conhece crianças que são assim? Diz pra mim, vai escrevendo aí, que se eu conseguir no finalzinho eu vou dar uma lida. Quais são as suas dúvidas? Qual a sua maior dúvida, teu questionamento, teu conflito para lidar com essas crianças? Escreve aí pra mim, que eu vou tentar responder no final da live, tá bom? Mas, gente, primeiro, por que essas crianças são assim, além do temperamento? Porque elas defendem um medo, tá? Esse medo, ele pode ser medo de se expor, medo de se constranger,
Medo de constranger o outro. Medo de decepcionar. Como assim, Gabi? Às vezes a gente acha que a criança ela só tá com constrangimento, ou ela só tem medo da exposição. Às vezes essa criança tem medo de decepcionar seus pais. Como assim? Se nós somos pais, às vezes, ou fomos, né? Muito exigentes. Opa, bati aqui. Muito exigentes, que criamos uma expectativa, talvez nem consciente da nossa parte, mas uma expectativa muito grande em relação ao comportamento dessas crianças. Se a gente usa frases do tipo, ai, seu pai vai ficar tão triste se você fizer isso. Ah, imagina como seu pai vai ficar feliz se você der essa alegria para ele. Imagina o quanto sua mãe vai ficar contente se você fizer isso. Ou, nossa, sua mãe fica tão chateada quando você age assim. Quando a gente usa essas frases, ou se a gente usou lá atrás, a gente, nesse temperamento, a gente tem uma tendência a vincular emocionalmente essa criança com a gente. Qualquer perfil já cria um vínculo de necessidade de fazer o outro bem, fazer o outro feliz, de ser amado, dependendo do que eu faço. Já é natural para qualquer temperamento. Mas esse temperamento específico, ele não quer desagradar o outro, entende? Ele não quer errar, ele não quer frustrar o outro e nem se frustrar. Então, a gente vai criar uma dependência emocional do tipo, não posso te decepcionar, não posso te frustrar, não posso isso, não posso aquilo em relação ao que os meus pais sentem. E aí essa criança ela começa a se auto-sabotar, porque se ela pensa que ela pode não conseguir, que pode dar errado, logo ela entende que vai frustrar a expectativa dos pais. E aí ela vai se auto-sabotando, se auto-sabotando, se auto-sabotando. Esse é um cenário. O outro cenário é o medo de se arriscar, é o medo de se expor, é o medo de receber o feedback das pessoas. Essas crianças elas não gostam de aplausos, elas não gostam de festas, elas não gostam das pessoas elogiando o tempo todo elas. É um tiro no pé. Por quê? Porque é um tiro no pé, porque essa criança ela não está acostumada com holofotes. Então, quando ela fica recebendo aplausos, motivações, elogios, ela se constrange. Tem perfis de crianças que gostam e precisam disso, mas até essas sentem vergonha. Só que elas gostam, isso é um combustível para elas agirem. Esse outro tipo de crianças, né, de perfil comportamental, gosta do elogio, mas ele é tão assustador, ele constrange tanto, o que eu sinto aqui é tão ruim que eu prefiro não receber. Então essas crianças, muitas vezes, elas não se arriscam para não ter o feedback dos adultos. Tá fazendo sentido para vocês? Tem alguém que levantou a mãozinha aí que eu não vi, tá lá para cima, dizendo que, acho que é Rô e Rafa, dizendo que o cenário é parecido, né? Tem crianças aí no ambiente que tem esse tipo de comportamento. Para quem tá entrando agora, a gente tá falando sobre as crianças introvertidas, introspectivas e como motivar essas crianças, tá? Gente, o que fazer? Eu vou direto para o que fazer, tá? Pra gente entender como a gente deve agir. Primeira coisa, parar com os rótulos. Eu sei que é difícil, às vezes a gente solta, escapa, né? Ai, meu filho é tímido. Ai, meu filho não faz. A gente tem uma previsibilidade negativa com a criança. Como assim? Em vez de ter uma previsibilidade positiva para ajudar essa criança a agir, a gente tem uma previsibilidade que limita. Por exemplo, a gente chega num lugar e essa pessoa fala, vem dançar, vem brincar também. A mãe às vezes olha, ou o pai olha e fala, não, ela não vai. Sem motivar essa criança, a gente acaba já rotulando e bloqueando a motivação dela. Porque a gente às vezes quer evitar que o adulto insista. Às vezes a gente quer evitar que a criança se sinta mal com aquele convite. Só que a gente não percebe que estamos limitando esse comportamento o tempo todo. Então a primeira coisa é parar com os rótulos e a previsibilidade negativa, tá? A gente tem que trabalhar com a previsibilidade positiva. Então, se você tem um filho assim, em casa, antes de chegar no ambiente onde vai ter pessoas diferentes, onde essa criança vai se expor ou vai lidar com muita gente, a gente vai conversar com a criança. Olha, filho,
nós vamos para tal lugar agora. Vai ser um lugar assim, assim, assim. Vão ter pessoas assim, 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 assim. Pode ser que as pessoas façam isso, isso, isso e isso. Então a gente vai trabalhar a previsibilidade. Ah, Gabi, eu já faço isso. Com recursos. Como assim? Não adianta só eu avisar. Eu aviso essa pessoa, essa criança que vai ter isso, né? Que ela vai ser exposta a isso, mas eu dou recursos de como ela vai agir. E se isso acontecer, como a gente pode fazer? E se você se sentir assim, o que a gente pode fazer para melhorar? E se a pessoa fizer isso, você pode fazer isso. Entende? Um exemplo. Filho, nós vamos para uma festa e lá vai ter muita gente. E vai ter gente tranquila, vai ter gente barulhenta, vai ter gente que fala alto, vai ter gente que fala baixo. Pode ser que tenha música alta, pode ser que não tenha. Pode ser que as pessoas te convidem para brincar, para dançar. E se isso acontecer, você pode vir e segurar forte na perna da mamãe. Você pode me abraçar. Você pode apertar a minha mão para mostrar para mim que você está se sentindo desconfortável. E aí a gente pode combinar um código. Quando você fizer isso, eu dou uma risadinha, eu falo pra pessoa, ó, daqui a pouquinho ela vai. Ou eu posso ir com você. Ou a gente pode ficar olhando de longe, quando você se sentir confortável, a gente se aproxima. Gente, várias são as hipóteses do que eu posso fazer para tornar aquele ambiente mais confortável para a criança se motivar a agir. Quando o Davi era menorzinho, ele tinha muito medo de ficar sozinho nos ambientes. Principalmente quando a gente ia em salinha de igreja, sabe? Quando a gente ia em algum lugar, numa festa de aniversário, e aí ele queria brincar, mas eu tava sentada lá com os adultos, ele não queria ficar brincando com as crianças. Então a gente foi criando essa previsibilidade. Nós vamos em tal lugar agora, vai ter isso, vai ter aquilo. Tem momentos que são assim, tem espaços que são para crianças, tem espaços que são para adultos. Eu ia trabalhando toda essa previsibilidade. E comecei a dar recursos. Os recursos poderiam ser, ó, você pode ficar com a mamãe, eu posso ir com você e ficar um pouquinho. Quando você se sentir confortável, a mamãe volta. Muita paciência a gente tem que ter, porque às vezes a criança não vai fazer isso na primeira vez, mas você tem que validar as conquistas dela. Gente, essa aqui é uma live que eu poderia ficar uma hora tranquilamente dando ferramentas para vocês agirem, certo? Mas o que eu quero trabalhar e ensinar para vocês é que essas crianças, elas são capazes de se soltar. Você não deve achar que seu filho nunca vai conseguir. Ou que quando ele crescer isso vai se resolver. Quando eu crescer isso melhora, porque eu tenho maturidade para lidar com alguns medos. Mas eu tenho muitos bloqueios que foram originados da infância. Então vai ser muito difícil lidar com isso. Quanto mais você trabalhar isso na infância, mais fácil se torna na adolescência. Mais fácil se torna na vida adulta. Entende? Então não pense que quando crescer vai resolver. Você precisa dar recursos para se resolver. Então trabalhar com essa criança, previsibilidade com recursos é extremamente importante. Esse é um passo e você vai trabalhar nesse passo por bastante tempo. Quando você perceber que está mais fácil, porque a previsibilidade e os recursos estão ajudando essa criança, você vai perceber uma segunda atitude dela. Ela vai fazer isso só com você. Então ela cria uma dependência ao teu respeito, uma dependência à sua pessoa. Seja mãe, pai, vovó. Então você sente que tá caminhando, mas que travou de novo. Quando trava de novo, nós vamos trabalhar agora as consequências. Essa talvez seja a parte mais difícil. Porque quando a gente tem uma criança assim, a gente quer o tempo todo acolher essa criança, trazer essa criança para perto, né? A gente quer tornar mais confortável esse ambiente para ela. Então a gente vai aprisionando ela naquele ambiente de proteção, sem perceber. E ela não se motiva, a motivação não tá nela, tá no outro. Eu só posso quando o outro está comigo. Isso é um bloqueio, gente. Isso não liberta, isso bloqueia. Então, o que a gente precisa trabalhar com ela? Depois de um longo tempo. Ó, isso é muito difícil eu falar numa live, porque às vezes a mãe e o pai acham que em uma semana eu já tenho que partir para a parte 2. Não. Tem criança que vai levar uma semana, tem criança que vai levar 2, tem criança que leva um mês. Depende muito. Para eu analisar isso, eu tenho que atender a família pessoalmente. Mas estou dando um feedback porque muitos vão conseguir agir sozinhos aqui, tá?
Caminhou bem a parte 1, vamos para a parte 2. A parte 2 é mostrar para a criança as consequências que ela vai ter pela falta da iniciativa, quando você já trabalhou previsibilidade e recurso. Como assim? Eu trabalhei previsibilidade e recurso, deu certo, funcionou, mas a minha criança não vai para a parte 2, ela não solta de mim, tudo tem que estar junto. Então agora nós vamos trabalhar a previsibilidade, dizendo para ela que naquele ambiente não é para adulto. Então se ela não se soltar, ela vai ficar com você, você tá aqui. Só que aqui ela vai ter essas consequências. Quais? O adulto não vai brincar, o adulto não vai sentar no chão, o adulto não vai interagir com ela. Por quê? Porque isso é um ambiente que está exposto para ela ali, naquela festa, naquela salinha, naquele local. Então, se ela quiser ficar aqui, ela pode ficar aqui, mas ela vai ficar aqui com essas consequências, igual um adulto, sentado, sem interação, sem diálogo, você vai estar aqui. Se ela quiser deitar no seu colo, ela vai deitar, você vai fazer um carinho. Mas aqui não é lugar de conversar. Se você estiver numa igreja, por exemplo, se você estiver numa festa onde os adultos estiverem conversando, filha, agora eu não posso te dar atenção, né? Mamãe tá aqui com os adultos. Mas você pode ir brincar com os amigos. Mas eu não quero ir sozinho, então fica aqui com a mamãe. Mãe, mas agora eu quero ir brincar. Mas eu não quero ir lá sozinho. Então eu vou com você, mas eu vou ficar 2 minutos e eu volto. Porque a gente já tá na parte 2. Na parte 2 eu não tenho tanto acolhimento. Eu tenho mais, empurrão, motivação. E aos poucos você vai construindo isso, sabendo que pode ser que você vá até lá e volte. Vá até lá e volte. Vou com você, 2 minutos, volto, essa criança volta. Você fica aqui, acolhe ela de novo. Mãe, quer ir lá? Tá bom, vamos, 2 minutos, volta. Até ela entender que você não vai ceder, mas que os ganhos estão muito maiores lá do que aqui. Isso vai ser um motivador natural. Nunca esqueça que, quando ela se esforçar, por menor que seja o esforço, valide. Desde que você trabalhe previsibilidade e recursos, ela conquistou, valide. Parabéns, como você se sentiu, você conseguiu, parabéns, é isso, tá vendo que você ganhou fazendo isso? Se você não tivesse feito, o que você ia ganhar? Mostrar para a criança as conquistas dela. Isso é extremamente importante, porque automotiva quando ela enxerga isso. Certo, pessoal? Meu filho adolescente, segundo a médica, tem autismo leve e fica andando de um lado para o outro. Vejo a maioria com colegas e ele sozinho. Muitas vezes choro de tristeza. Débora, o autista ele não tem tanta necessidade de interação, de socialização, tá? Dependendo do nível do autismo, ele lida muito bem sozinho, mas claro que com psicoterapia, tratamentos, todo o tratamento que o autista recebe, ele consegue se socializar. Você não tem que sentir pena do seu filho, porque olhe para ele como uma criança diferente. Ele tem necessidades diferentes pelo espectro autista. Mas você deve sim motivá-lo, tá? Eu não sei se ele faz terapia ou não, mas dentro do autismo é importante você encaminhá-lo para uma terapia, tá? Para que ele possa se soltar. E trabalhar também previsibilidade e recurso. Os autistas também podem utilizar a educação consciente, gente. É a mesma coisa, eles são pessoas, eles são crianças como todas as outras. A diferença é o ritmo deles, as necessidades que ele tem por trás, mas a motivação é a mesma. É que os autistas, às vezes, eles vão demorar um pouquinho mais porque precisa de uma série de acompanhamentos, né? Demorar um pouquinho mais para entrar nessa parte da socialização. Mas quando eles entram, as ferramentas são as mesmas. Se o seu adolescente foi tratado, fez psicoterapia e ainda está com esses bloqueios, é importante voltar para a terapia. Trabalhar isso com ele e proporcionar a partir disso um ambiente onde ele possa se soltar sem expectativas. Talvez a gente espere que uma criança, um adolescente, porque o adolescente ele quer núcleo, ele quer vínculo, ele quer estar pertencente a um ambiente, mas o adolescente autista, talvez uma pessoa seja o suficiente para ele. Então, Débora, aprenda a olhar para o seu filho de acordo com as necessidades que ele tem. Se para ele um amigo já é o suficiente, ele tá bem ali, ele tá feliz, tá? Agora, se ele tá vivendo sempre numa bolha e não consegue interação, é importante que ele volte para a psicoterapia, porque isso é um peso muito grande para você trabalhar isso sozinho, tá? Então, é importante que ele tenha profissionais capacitados ajudando ele nisso. Meu filho se sente inferior. Quero colocar ele no futebol ou natação, ele não quer. Fala que não é bom em nada. A gente tem que trabalhar o perfeccionismo dele. Diminuir a organização dentro de casa, provavelmente tem isso, tá? Provavelmente
tem mãe ou tem pais organizados, metódicos, então tem que soltar essa criança antes o feito do que o perfeito. Se ele diz eu não sou bom em nada, muito provavelmente ele tem um nível de exigência muito alto e aí ele não alcança isso pela imaturidade ou porque ele se compara a crianças mais velhas, então ele se auto-sabota. Então a gente tem que trabalhar equilíbrio no ambiente, desorganização um pouco, para que ele veja que o antes feito do que perfeito é uma qualidade e ele comece a ver ganhos nas pequenas conquistas, trabalhar a interação dele com crianças da mesma idade, não crianças mais velhas, para que ele possa sim ter uma comparação que seja assertiva, digna, justa e dando pequenos passos, tá? Roi, Rafa, isso que eu falei no começo sobre previsibilidade com recursos é extremamente importante. A parte de mostrar para ele as consequências que ele vai ter se ele continuar aqui com vocês, se auto-sabotando, também é importante. Gente, dá para motivar crianças assim, tá? Eu só não posso me estender muito porque eu tenho que ir pra academia, a Alexandra já deve estar me esperando lá, mas eu tenho que continuar a vida, né, gente? Segunda-feira tem um monte de coisa, hoje volto a trabalhar, volto a fazer os atendimentos. Ficou dúvida? Marca o atendimento, fala com a Anadel, eu atendo vocês com o maior prazer e a gente vai resolvendo isso, tá bom? Mas não desistam da criança de vocês. Não desistam porque o nosso dever é facilitar o percurso. E o percurso é a infância, para que eles cresçam e se tornem melhores. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê segunda-feira em mais uma live. Dúvidas, vou abrir uma caixinha de perguntas, escrevam lá, vou tentar responder o máximo que eu conseguir. E restou dúvidas ainda, marca atendimento, vem aprofundar isso que vocês vão ver como vai ser bem mais fácil quando tem alguém auxiliando, certo, gente? A gente se vê aqui pelos stories, pelo feed. Ótima semana para vocês. Beijo!